e dizendo que nós somos humanos e nós não conseguimos, Pai, ser perfeito igual ao Senhor, meu Pai. Mas nós, Senhor, somos a Tua imagem e semelhança, Senhor, que nos transforma, Senhor, que nós possamos ser Teu adorador, meu Pai, nessa casa, nessa manhã, Senhor. Que eu possa vir, Senhor, acampar Teu Espírito Santo, meu Pai, e que nós possamos sair daqui, meu Pai, não da maneira que nós entramos, Senhor, mas se transbordando, meu Pai, da Tua graça, meu Pai. Que eu seja, meu Deus, agora com a palavra, Senhor, que nós possamos se alimentar dela, meu Pai. E usa, meu Pai, Teu servo. Em nome de Jesus nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Graça e paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Neste momento de muita alegria, de louvor, de adoração ao nosso Deus, nós só temos que agradecer, só temos que bendizer a esse Deus, que Ele tem nos sustentado, Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado o privilégio de nós estarmos na Sua presença, neste lugar, nesta casa de oração. E tem uma ótima notícia para nós essa manhã tão linda. Assim como este sol, assim como o ar que respiramos, nós estamos o sentindo, estamos aproveitando dele, assim a presença de Deus na nossa vida. E tem aquele hino muito lindo que dizia, né? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. Então, meus irmãos, Deus está aqui. E aonde o Senhor Deus, Ele está, a libertação, a consolo, a alegria, a paz, a encontro, a restauração. E eu gostaria que nesse momento você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 2, e nós iremos ler a partir do verso 11. Jó, capítulo 2, a partir do versículo 11. Jó, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo esse mal que lhe havia sucedido, vieram cada um no seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, Zofar, o namatita, pois tinham combinado para virem condoer-se dele e consolá-lo. E levantando de longe os olhos e não o reconhecendo, choraram em alta voz. E rasgando cada um seu manto, lançaram pó para o ar sobre as suas cabeças. E ficaram sentados com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Até aí. Meus irmãos, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós e que Deus seja louvado por essa palavra. Este livro de Jó é um livro poético, e por mais que seja um livro poético, é um livro também muito triste. É um livro que traz uma história de um homem que a maioria de vocês devem conhecer, mas não custa relembrar que este homem era um homem íntegro, era um homem reto. E diz o Senhor Deus, em uma reunião no céu, onde Satanás chegou de intruso e participou dessa reunião, e o Senhor Deus, ele indaga Satanás fazendo uma pergunta: você já observou meu servo Jó? Ele é um homem íntegro, ele é um homem reto, não há ninguém semelhante a ele neste período, neste tempo. E Jó, de fato, era assim. Era um homem reto, era um homem totalmente voltado para a vontade de Deus. E Jó também era um homem muito rico.
era um homem que tinha posses, era um homem que tinha uma bela família, 10 filhos, diga-se de passagem. E eu abro um parênteses para dizer uma coisa aqui para vocês, meus irmãos. Muitas vezes, no nosso raciocínio, passar por tribulações, passar por momentos difíceis, às vezes parece que as coisas não estão bem entre nós e Deus, tudo porque nós estamos em dificuldade. Uma palavra de Deus para você: não é assim. As nossas lutas, as nossas tribulações, ela tem sinônimo de perseverança, sinônimo de acrescentar fé, sinônimo de nós estarmos mais firmes e mais perto aos pés do Senhor. E Jó, ele nos traz essa grande lição, porque se Jó é íntegro, se Jó é reto, se não havia nenhum homem semelhante à fidelidade de Jó naquele momento, e se Deus estava dizendo aquilo para o inimigo, quem somos nós para dizer que Jó estava passando pelo que ele passou, porque ele estava em pecado, porque ele havia desagradado a Deus? E nós iremos ver no decorrer do texto que foi assim que os 3 amigos de Jó encararam aquele momento que Jó estava vivendo. Elifaz, Bildade e Zofar. Eles foram até Jó, eram amigos de Jó. E eles quando ficaram sabendo da situação que Jó estava atravessando, e era uma situação muito difícil, a palavra de Deus diz que Satanás, ele recebe a permissão de Deus para tocar em Jó. E um parêntese, irmãos, Satanás, ele é um cão na coleira de Deus. Ele não faz nada, absolutamente nada, se Deus não permitir. Ele só vai até onde o Senhor Deus permite. A palavra de Deus, ela nos atesta isso, quando o Senhor diz a Satanás: você vai tocar em tudo, menos na vida dele. E assim Jó, um homem rico, um homem de propriedades, um homem que era respeitado ali no Oriente, diz a Bíblia que era o maior do Oriente naquele momento, ele recebe ali os seus primeiros ataques. A palavra de Deus, ela diz que Jó, em um dia, ele perde todos os seus bens. Ele fica pobre de uma hora para outra, ele fica miserável de uma hora para outra, ele perde tudo. E ele responde exatamente o que Satanás não queria ouvir: nu eu vim, e nu eu voltarei. Ou seja, Jó estava dizendo que aquelas riquezas materiais que ele havia perdido não era nada diante da presença de Deus na sua vida. E tem outra reunião no céu, onde Satanás de novo, como intruso, ele chega nessa reunião, e Deus de novo indaga a Satanás fazendo a mesma pergunta: você observou o meu servo Jó? Ele é reto, ele é íntegro, é um homem que não há nenhum semelhante a ele. E aí Satanás devolve para Deus a seguinte pergunta: mas é claro, ele tem tudo, ele tem posses, ele tem família, como ele não vai te adorar? Deixa eu tocar na saúde dele, deixa eu tocar na vida física dele, e tu verás que ele vai te negar. E Deus devolve para Satanás dizendo: só não toque na vida dele. E mais uma vez, irmãos, Jó passa por um período terrível. Em um único só dia, Jó perde seus 10 filhos. A história bíblica diz que eles estavam reunidos, festejando, banqueteando, e de repente um vento, do nada, aspas, porque nós sabemos que tudo é permissão de Deus. Aquela casa, ela desmorona e cai sobre os filhos de Jó, e ali se vão 10 filhos de um único pai. Esse é o cenário que Jó está envolvido, um cenário de perda, um cenário de desastre. E entra em cena os amigos de Jó. Quando os amigos de Jó ficam sabendo de tudo isso, os amigos de Jó resolvem fazer uma visita, como o próprio versículo 11 diz, que eles foram condoer-se com Jó, foram para consolá-lo, porque eram amigos, e estavam vendo aquela situação adversa que Jó estava enfrentando. E eu, irmãos, não acabei de mencionar aqui para vocês,
Mas neste momento em que Jó perde seus filhos, logo em seguida, ele é acometido de úlceras malignas. O seu corpo fica coberto de úlceras. Os historiadores dizem que era tanta úlcera que chegou um momento em que Jó tinha que esmagar aquelas úlceras ou estourá-las para que ele tivesse menos dor com os seus dentes. Ele mordia aquelas úlceras para que se expurgasse o pus, para que ele tivesse um pouco menos de dor. Assim era o cenário de Jó. E de repente chegam os 3 amigos de Jó. E diz a história bíblica que acabamos de ver, o versículo 11, que de longe eles olham para Jó e não o reconhecem, de tanto sofrimento, de tanta dor. Eles não conseguem reconhecer Jó. E simplesmente eles sentam-se ali ao lado de Jó, começam uma atitude de humilhação, vestidos de pano de saco, começam a jogar areia na sua própria cabeça. E isso é um ritual da época, quando você estava passando por alguma humilhação, ou quando você estava se condoendo por alguém que estava sendo humilhado. Isso era uma atitude, jogar areia na cabeça e chorar e prantear. E nós acabamos de aprender algo aqui com os 3 amigos de Jó. Há momentos que o melhor é ficar calado. Há momentos que palavras não cabem. Há momentos em que é melhor ficarmos quietos. E os amigos de Jó começaram muito bem. Quando eles chegaram para visitar e viram Jó naquele sofrimento, eles não tinham o que falar naquele momento de fato, porque o momento era deplorável. Jó estava, humanamente falando, destruído. E eles agem com sabedoria no começo. Eles ficam quietos. E a Bíblia diz que foram 7 dias e 7 noites de silêncio daqueles 3 homens, apenas pranteando pelo estado de Jó. Mas a história, ela prossegue. E como todo humano, há momentos em que a gente não aguenta mais. A gente tem que botar para fora. A gente tem que desabafar. A gente tem que chorar. A gente tem que falar. E Jó chega nesse estágio. Ele está tão terrivelmente atormentado pelos seus problemas, pelas suas perdas, que chega um momento em que Jó dá um brado. Ele desabafa. E quem de nós já não chegou a esse momento de desabafar? E às vezes os nossos desabafos são desabafos desnorteados, porque mesmo sendo íntegro, mesmo sendo um homem reto, antes de tudo isso, ali havia um ser humano, cheio de emoções, cheio de traumas, cheio de perdas. E não era um anjo que estava ali, era um homem, era um ser humano. E um parêntese: chorar não é uma fraqueza, desabafar não é uma fraqueza, se condoer não é uma fraqueza, por mais que a sociedade ela ensine diferente, e às vezes até nós cristãos também. Como eu sempre vou dizer, quem acompanha meus bate-papos aí nessa parte de teologia sabe que eu defendo muito essa ideia. Eu tenho pavor de mensagem triunfalista. Eu tenho pavor de hinos triunfalistas. Hino triunfalista ou mensagem triunfalista são aquelas que colocam o homem no centro, que fazem do homem um super-homem e da mulher uma mulher maravilha, dizendo que você nunca vai perder, que você sempre vai vencer, e que ninguém pode com você. Irmãos, a Bíblia, ela nos fala totalmente o contrário disso. Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto, tão íntegro, que Deus, Ele colocou a sua palavra em xeque, apostando tudo em Jó. Vocês podem imaginar, meus irmãos, Deus chegando diante de Satanás e falando assim: olha, eu vou assinar um cheque em branco em nome de Jó, porque eu sei quem é Jó, ele não vai me decepcionar. Vocês podem imaginar isso? Que responsabilidade! E uma observação: Jó não sabia de nada do que estava acontecendo, muito menos da reunião que aconteceu no céu, porque Jó, um ser humano, ele está na terra.
A reunião aconteceu no céu. Ali naquela reunião estava o Deus Todo-Poderoso, os seus anjos e Satanás. Jó não sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era uma ordem de Deus. Então Deus, ele assina um cheque em branco de fato. Fala, olha, o meu servo Jó, eu conheço a sua integridade. E lembramos, Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Deus enxerga presente, passado e futuro. Aliás, isso não existe para Deus. Presente, passado e futuro. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. E Jó, naquele momento, ele é o cheque em branco nas mãos de Deus. E acontece que Jó faz o seu desabafo. E aí entra a falta de sabedoria de seus amigos. Quando eu falei aqui anteriormente sobre o falar, e que muitas vezes é melhor ficar quieto do que falar, é exatamente seguindo o raciocínio dos amigos de Jó. De fato, há momentos que é melhor ficar quieto, é melhor não atrapalhar. E os amigos de Jó, quando veem Jó desabafar, colocar para fora ali as suas emoções, começa uma sessão de tortura teológica. Os amigos de Jó, aqueles 3 homens, começam a jogar na cara de Jó pecados que Jó não havia cometido. E o discurso do primeiro, de Elifaz, é um discurso carregado de experiência dos outros. Experiência dele, Elifaz, e experiência dos outros. Experiência de pessoas que ele conhecia. E aí ele começa a jogar na cara de Jó: Jó, você já ajudou tanta gente, e hoje, olha como é que você está. Poxa vida, Jó, quem já foi você? Irmãos, se tem uma coisa horrível de se ouvir quando você está passando por uma luta, são coisas desse tipo. E eu remeto a uma oportunidade que tive aqui, desse mesmo culto, em que eu falei a seguinte frase: não precisa que nós tomemos o papel de Satanás como acusador, porque ele já é acusador. Nós não precisamos de forma alguma apontar e falar: está vendo? Você está passando por isso porque você fez isso, isso e isso. Cá para nós não é da nossa conta. Não é da nossa conta. Sabe o que é da nossa conta, irmãos? Orar. E se você não quiser orar, fica quieto. Foi o que os amigos de Jó não fez. E aqueles homens, melhor dizendo, começam a jogar ali na cara de Jó tantas coisas, até de ladrão. Olha, você enriqueceu, tudo isso que você tem é porque você furtava as viúvas, furtava os órfãos. E aí vem mais um e fala: olha, sabe os seus filhos? Os seus filhos é porque eles andavam errôneos diante de Deus, e por isso o preço veio, a fatura chegou e eles morreram. Meus irmãos, vocês já imaginaram uma situação dessa? Um pai sepultando um filho e alguém chegar e falar para o pai, falar assim: olha, sabe por que ele morreu? É porque era desviado, é porque fazia tudo errado. Você já imaginou um pai ouvir isso? Pois bem, Jó ouviu tudo isso e mais um pouco. E é por essa razão, irmãos, que nós devemos tomar muito cuidado quando nós estamos sendo convidados para sermos canal de bênção na vida de alguém e por algum motivo a gente deixa de ser canal de bênção. A gente deixa de levar palavras de edificação para levar palavras de destruição, porque nós somos assim. Nós temos esse defeito. Às vezes, no momento de uma tribulação que o irmão está passando, às vezes você nem verbaliza, mas às vezes você pensa: está em pecado. Está em pecado. Tem alguma coisa errada aí, ó. Que negócio é esse? Está servindo a Deus e está assim, assado? Meus irmãos, quem foi que disse que servir a Deus é sinônimo de não ter problema? E é por isso que eu volto a dizer novamente: eu repugno a mensagem triunfalista. Não gosto. Os hinos triunfalistas também não gosto, porque é mentira. Porque a palavra de Deus, ela fala totalmente o contrário de tudo isso.
Senão o Senhor Jesus não teria dito: não se turbe o vosso coração. Se Ele estava dizendo: não se turbe o vosso coração, é porque há momentos que o nosso coração estaria aflito, angustiado, teríamos perda, teríamos momentos de adversidade na nossa vida. Irmãos, eu sei muito bem que esse tipo de mensagem enche templos. É muito fácil. Irmãos, você quer ver esse templo aqui encher e ficar gente do lado de fora? Você começa a pregar esse tipo de mensagem. E eu não estou aqui, irmão, de jeito algum querendo dizer que este é o melhor lugar de servir a Deus. Não é. Não é. O melhor lugar de servir a Deus é o seu coração. É quando você cede o seu coração para Deus entronizar dentro do seu coração e fazer morada. Esse é o lugar especial para você servir a Deus. E o templo, irmão Márcio, o que eu faço com o templo? É claro, o templo, muito importante. Mas, lembrando, este templo físico, ele é simplesmente o templo. A igreja é eu e cada um de vocês. Esta é a igreja, a noiva do Cordeiro. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele não vai levar esse templo. Ele vai levar eu e vai levar vocês. Amém? Amém. Glória a Deus. É isso. É simples assim, irmãos. Mas também, irmãos, nós não podemos fechar os olhos para uma realidade que nós estamos vendo acontecendo. Irmãos, enquanto as mensagens triunfalistas, as mensagens que colocam o homem no centro, como Senhor de tudo e de todos, estão sendo pregadas, almas estão deixando de ouvir que Jesus Cristo salva. Porque, irmãos, a mensagem triunfalista, ela não bate com a mensagem da cruz. Não bate. Sabe por quê? Porque a mensagem da cruz, ela te confronta, ela mostra que eu e você somos miseráveis pecadores, e que nós não somos nada, absolutamente nada, e Deus é tudo. Deus é tudo. É por essa razão, irmãos, que a mensagem triunfalista, ela não bate com a palavra de Deus. E se por algum motivo, algum de vocês, eu já ouvi muito, e é por isso que tenho repugnância por isso. Se algum de vocês está sendo fascinado por esse tipo de mensagens, se você está assistindo, se você está, ou de repente indo em algum lugar que você pregue isso, irmãos, ore a Deus e peça para Deus lhe mostrar, não o que eu estou falando, mas o que a palavra dele diz. Porque, irmãos, é lamentável dizer, mas a mensagem triunfalista, ela não é mensagem para levar ao céu. Porque a mensagem triunfalista, mais uma vez, talvez até pela terceira ou quarta vez eu estou dizendo, ela não confronta o homem, ela não confronta os nossos pecados. Muito pelo contrário, a mensagem triunfalista, ela coloca o homem acima, e às vezes Jesus não tem nem espaço. E Jó, ele estava vivendo um caos na sua vida, como nós aprendemos aqui. E os seus amigos estavam exatamente se comportando como triunfalistas ou como legalistas, dizendo: olha aí, como que você pode estar passando por tudo isso? Tem alguma coisa de errado aí. Irmãos, tem duas palavras que eu aprendi e que nós vamos aprender juntos nessa manhã: ortodoxia e ortopraxia. Eu não sei se vocês já ouviram essa palavra. Ortodoxia e ortopraxia. Ortodoxia. A ortodoxia é uma crença que você tem. Por exemplo, nós cremos que a Bíblia é o nosso manual de regra e fé, certo? Nós cremos. Isso é ortodoxia. Outro exemplo, nós cremos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? Amém. Ortodoxia. Ou seja, você crê em algo, você acredita, você até defende se preciso for. Isso é ortodoxia. E ortopraxia? O que é ortopraxia? É a prática daquilo que você acredita. Ou seja, se eu creio que a Bíblia é o meu manual de regra e fé, eu tenho que praticar a Bíblia, eu tenho que praticar a palavra de Deus, eu tenho que ler, eu tenho que tê-la como meu manual. Segundo exemplo, ortopraxia. Se eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor,
e único Salvador da minha vida, a Ele eu tenho que dar glória, a Ele eu tenho que servir, a Ele eu tenho que seguir. Não pode ter outro. Isso é ortopraxia. E por que eu citei essas duas palavras? Porque, irmãos, infelizmente, o que não falta é ortodoxia. O que não falta é ortodoxia. E a ortodoxia, nós acabamos de aprender aqui, é uma crença. Ou seja, se eu sou membro, por exemplo, da Igreja Batista, a Igreja Batista ela tem os seus regimentos que você tem que passar por um catecumes para poder batizar, e ali você aprende coisas pertinentes à palavra de Deus e também à sua fé. Então automaticamente você é um ortodoxo, porque você aprendeu na literatura. Agora a ortopraxia, meus irmãos, é totalmente diferente. Aí estreita a coisa para o nosso lado. Por exemplo, se eu creio que o evangelismo ele alcança vidas, ortodoxia, a ortopraxia disso é que eu tenho que evangelizar, é que eu tenho que falar de Cristo, porque eu creio, eu acredito que falar de Cristo traz salvação, é um evangelismo. Então se eu não evangelizo, eu sou só o ortodoxo. Olha que coisa séria, irmãos. Olha como é séria a coisa. E sabe por que, irmãos, que eu trouxe, é claro, direcionado por Deus, essas duas palavras? É porque o que aconteceu com Jó acontece nos dias de hoje. Muitas vezes pessoas estão passando por lutas e vai no afã de conseguir respostas para as suas inúmeras perguntas, e de repente vai lá abrir o seu coração para uma pessoa que não abre a Bíblia. Isso é um fato importante. O pastor um dia falou isso, eu guardei essa frase para mim: não abra o seu coração para quem não abre a Bíblia. Então nós temos que tomar cuidado. Quem são os nossos confidentes? Porque se os nossos confidentes eles não professam a mesma fé que nós, a gente corre um grande risco. Que risco é esse? De ouvir, por exemplo, o que os amigos de Jó falaram para ele. Deus estava fazendo uma obra na vida de Jó, e os amigos dizendo que Jó estava em pecado, sendo que Jó era um homem íntegro, era um homem reto. Irmãos, não é regra. De repente, você tem uma pessoa que você confia, e essa pessoa, ela tem sido um mentor para você, tem orientado você, tem falado de coisas, uma pessoa convertida a Cristo, está falando de Cristo para você, isso é muito bom, é ótimo. Só que também nós sabemos, às vezes nós não temos pessoas com afinidade que são crentes, e isso não é nenhum problema. Pelo menos para mim não é nenhum problema. Nós vivemos no mundo, não somos do mundo, mas somos do mundo. Às vezes vai ter pessoas que a gente vai ter afinidade e vai ser uma pessoa que não é convertida. É claro, irmãos, aí eu faço aqui uma transposição. Nós só não podemos ser influenciados. Nós temos que influenciar. E esse é o grande X da questão. Os amigos de Jó, quando eles começam a jogar na cara de Jó tudo aquilo, eles começam a dar um nó na cabeça de Jó. Porque, irmãos, uma mentira muitas vezes dita acaba virando verdade. Se tem uma pessoa ali falando, não, você está em pecado, não, que você fez isso, que você fez aquilo, por isso que as coisas não dão certo para você, aí fica o inimigo das nossas almas do lado, e aí aproveita o momento de fragilidade nossa e começa a falar no nosso ouvido: está vendo? Errou, pecou, está vendo? E aí começa a jogar na nossa cara fatos do passado, coisas que aconteceram lá atrás e que foram perdoadas por Cristo. Porque quando Cristo foi ao Calvário, ali Ele nos redimiu, e todos aqueles que o aceitaram como o único e suficiente Salvador, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. E muitas vezes Ele fica no nosso ouvido, fez isso, fez aquilo, simplesmente porque Ele quer descaracterizar a fé que nós temos em Cristo. E foi isso que os amigos de Jó, por uma infelicidade, por um momento de, vamos chamar de soberba espiritual, fizeram com Jó e deixaram Jó totalmente fora de si. Jó, ele amaldiçoou o dia que nasceu.
ele se arrependeu de ter mamado, ele até disse, falou assim, olha, era melhor que não tivesse leite nas mamas de minha mãe e eu morresse de fome. Tudo por quê? Ele não estava aguentando mais, ouvindo. E aí você imagina, você sofrendo, você doente, e alguém jogando pecados na sua cara, às vezes pecados que você nem cometeu, como era o caso de Jó. Mas irmãos, no capítulo 19, versos 21 e 22, olha o que Jó esperava dos seus amigos, e olha o que eu e você espera de um amigo, quando nós estamos passando adversidades. Capítulo 19, versos 21 e 22, Jó, ele diz o seguinte para os seus amigos, naquele momento que ele está sendo ali bombardeado com tanta acusação: compadecei-vos de mim, amigos meus, porque a mão de Deus me atingiu. Jó, ele diz para os seus amigos, em outras palavras, para, por favor, para, eu estou sendo aqui esmagado pelos meus problemas, eu espero compaixão de vocês. Para por um momento de ficar jogando na minha cara que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Eu quero um consolo, eu quero uma palavra, ou senão eu quero o silêncio. E é por isso que de novo eu falo, irmãos, às vezes é melhor ficar calado, às vezes é melhor, porque as nossas palavras muitas vezes é o que está no nosso coração. Aliás, a Bíblia diz que a boca fala e o coração está cheio. E se o nosso coração está cheio de amor, vai sair amor, vai sair compaixão, vai sair misericórdia. E o que significa misericórdia, meus irmãos? Misericórdia é um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu numa desgraça, ou seja, está passando por lutas. É por isso que, graças a Deus, muitas vezes a gente instantaneamente fala misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que a gente faz isso? É porque dentro de cada um de nós existe uma fé, e essa fé, ela é canalizada para Deus, e automaticamente o nosso espírito, a nossa alma clama por misericórdia. Por isso, não é uma frase pronta, isso aí é do nosso âmago mesmo, é lá de dentro. Misericórdia. Quando nós começamos a orar, a primeira coisa que o Espírito Santo desperta na nossa mente, no nosso coração, é: eu sou pecador. Aí, Pai, perdoa minhas falhas, Pai, muda minha vida, transforma o meu ser, molda o meu caráter. Isso, irmãos, é simplesmente o Espírito Santo de Deus fazendo-nos lembrar que nós somos seres humanos, que nós estamos na natureza adâmica ainda e nós precisamos de misericórdia. Jó estava esperando isso dos seus amigos: misericórdia, consolo, conforto. E uma observação, irmãos: quando vocês forem consultados ou forem solicitados por alguém para uma conversa, de repente para um desabafo, irmãos, a primeira coisa, vamos colocar em mente a palavra misericórdia, empatia, se colocar no lugar do irmão. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque eu também já errei, eu também já pensei assim. Às vezes não verbalizei, mas pensei, é a mesma coisa. Às vezes nós somos tentados a pensar assim: mas também o irmão está naquela luta, é porque não está firme com Deus. E uma pergunta: como que você sabe? Como que eu sei que não está firme com Deus? Irmãos, a nossa vida devocional, ela é íntima com Deus. Não é o fato de nós carregarmos a Bíblia debaixo do braço, virmos aos domingos, cantarmos no louvor, estarmos ali na portaria, estarmos evangelizando, tocando. Isso não é sinônimo que nós estamos filhos com Deus. Não é. O que prova a nossa vida com Deus é o nosso dia a dia, a nossa caminhada. Sabe, irmãos, é quando as pedradas nos atingem, a gente engole seco e a gente faz como Jó fez. E nós vamos ver o que Jó fez no final do desenrolar dessa mensagem. Eu vou antecipar para vocês o que Jó fez.
ele orou pelos seus amigos. Você imagina a situação de Jó? Ele está ali sendo bombardeado pelos seus amigos estão ali igual aqueles carrascos, batendo com palavras que é pior do que tapa. Vocês vão concordar? Há palavras que dói mais do que um tapa. E Jó está naquela situação, e chega um momento em que nada passa oculto aos olhos de Deus. Nada passa oculto aos olhos de Deus, meus irmãos. Só que com um detalhe: não é no nosso momento, no nosso tempo, não é quando nós ficamos pedindo, Senhor, retribui, porque Ele me fez isso, fez aquilo. Não é isso. Mas tudo está no controle de Deus. Deus está olhando tudo, Ele está vendo tudo. Ele está vendo a nossa justiça, a nossa injustiça, os nossos erros e os nossos acertos. Ele está vendo tudo. E os amigos de Jó se viram no estreito com Deus, porque sabe o que Deus esperava dos amigos de Jó? O que Jó também esperava: palavras de misericórdia, palavras de edificação. Ou seja, amigos de Jó, vocês deveriam mostrar o Deus que eu sou, o Deus todo-poderoso, o Deus misericordioso, o Deus compassivo, que é tardio em irar-se. Deus esperava isso dos amigos de Jó, e Deus os corrigiu. Vamos para o texto. Jó 42, versículo 7. Olha só: sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus dois amigos, porque não tendes falado de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Ou seja, Deus esperava outra postura daqueles homens. Deus esperava que aqueles homens fossem ser bênção na vida de Jó e falassem da retidão de Deus para com Jó. Tipo: Jó, você é um homem de Deus, a luta está grande, mas em nome de Jesus você vai vencer, e eu estou com você, nós vamos orar junto, nós vamos sofrer junto, mas nós vamos batalhar junto. Deus esperava isso daqueles amigos. O capítulo 42, também, verso 8, também nos traz uma grande lição. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. Isso Deus está falando para os amigos de Jó. Olha, vocês amigos de Jó, faz favor, vocês agora chegou o momento de você se redimir com Jó. Você vai levar esses animais, e ali Jó, ele vai sacrificar por vocês, ele vai ser um intercessor por vocês, para que eu, Deus, tenha misericórdia de vocês e os perdoe. E vai ser Jó que vai orar por vocês. Ou seja, Jó orou pelos seus amigos. E naquele momento, irmãos, que Jó está orando pelos seus amigos, começa uma obra de restauração na vida de Jó. Jó começa a ser restituído a partir do momento em que ele está orando pelos seus amigos. Irmãos, uma aplicação prática. De repente, tem alguém que está pisando no seu calcanhar. Quem joga bola sabe que é muito ruim quando a gente leva uma entrada por trás no calcanhar, ou quando a gente vai correndo e alguém dá aquele toque na perna da gente, buf, no chão. É terrível. Isso aí é um sentimento de traição, porque foi por trás, foi pelas costas. E de repente tem esse alguém, talvez por uma série de motivos, usado por forças ruins, querendo, sabe, te desestabilizar, querendo fazer com que você, sabe, não acerte o alvo. Vamos seguir o conselho de Deus para Jó. Jó, ore pelos seus amigos. E olha que Deus, Ele não chamou os amigos de Jó de inimigos, porque eles não eram inimigos, eles eram amigos. E amigo também erra, amigo falha. E é por isso que Deus não chamou os amigos de Jó de inimigos de Jó. Deus fala: Jó, ore pelos seus amigos. E essa é a lição que Deus está nos ensinando nessa manhã. Oremos pelos nossos amigos e também por aquele que nos persegue. Ou não tem? Claro que tem. Todos nós temos. Não é
a pessoa. O que o apóstolo Paulo ele fala lá na carta aos Efésios? A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Ou seja, não é contra o meu vizinho, não é contra o amigo da escola ou o amigo do trabalho, não. Nossa luta é contra os principados, potestades que agem nas regiões celestiais, usando pessoas que estão desguarnecidas espiritualmente para ser pessoas que nos persigam. E aí entra a lição que nós aprendemos aqui nessa manhã. Ore por eles, vamos orar por eles. De repente você não vai ter aquela paciência de, fazer aquela oração bela por aquela pessoa que está te perseguindo. Mas você pode muito bem falar: Senhor, eu te peço, toma nas tuas mãos essa pessoa, muda a mente dela em relação à minha pessoa e tenha misericórdia dela. Está de bom tamanho, está ótimo, Deus. É assim que Deus está nos ensinando nessa manhã. E partindo para o encerramento, a parte mais sublime desse texto de Jó, do livro de Jó, é o versículo 12 do capítulo 42. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. A restituição chegou. A restituição de Jó em todos os sentidos. Jó, ele foi restituído na sua totalidade, não ficou nada para trás, irmãos. E ele dobrou a restituição de Jó. E eu aprendi algo ontem, assistindo uma mensagem sobre Jó, que eu faço questão aqui, se ele estivesse presente, eu ia pedir a autorização dele. Como ele não está, que é o pastor Hernandes Dias Lopes, eu tenho certeza que ele não vai ficar bravo comigo, não, porque eu não vou inventar nada, eu vou só repetir o que ele falou. Jó tinha 10 filhos, e os 10 filhos foram mortos naquele momento, de uma vez. Deus, ele restitui Jó também com 10 filhos. E alguém pode dizer: mas ele não restituiu em dobro? Sim, em dobro. Jó, ele perdeu 10 filhos nesse mundo, mas ganhou na glória os 10 filhos. E ganhou 10 filhos aqui na terra na restituição. 10 mais 10 são 20. Ou seja, Deus restitui, irmãos. Deus restitui. Deus, ele restitui tudo aquilo que o inimigo, por uma série de motivos, tentou nos roubar. Irmão, mas tem que ser agora. Não use o determinismo. Não use o determinismo. Use pedir que a vontade de Deus prevaleça na minha e na sua vida. Basta. A vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, ele sabe do que nós necessitamos, do que nós precisamos, e ele jamais irá dar algo para nós, para nos fazermos nos perder na caminhada da fé. Eu gostaria de encerrar essa mensagem pedindo que você abra lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, para nós fecharmos. Tiago, capítulo 1, verso 19. Sabei isto, meus amados irmãos: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse é o título da mensagem desta manhã. Prontos para ouvir e tardios para falar. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a cada um de nós e nos ensine a ouvirmos mais e falarmos menos. Não é pelo muito falar. A própria palavra de Deus diz que não é nem por força e nem por violência, mas é pelo meu Espírito, o Espírito Santo de Deus. O nosso silêncio, ele vale mais do que 1000 palavras, meus irmãos. Eu gostaria de convidar você a curvar a sua fronte para nós orarmos neste momento tão oportuno. E se
palavra de Deus ela falou contigo, e se você de repente tem algumas coisas que não estão resolvidas no seu interior, talvez tenha te causado uma inquietude, não de repente como a inquietude que Jó sentiu, mas uma inquietude que é a mesma coisa. Eu convido você a colocar essa inquietude nas mãos do Deus de Jó. É o mesmo Deus que operou na vida de Jó, é o mesmo Deus que está aqui em Cristo Jesus, suprindo tudo aquilo que nós necessitamos, mas não no nosso tempo, mas no tempo dele. E o tempo dele sempre é o melhor para nós. Você não precisa se manifestar, você no seu íntimo, você pode apresentar isso diante de Deus. Verta o bálsamo e as feridas sarará, protege-o com teu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Há muitos feridos que choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Há muitos que sofrem, sua necessidade atende hoje. Não deixe o soldado ferido morrer. Deixa Deus verter o bálsamo. Verta o bálsamo e a ferida sarará, protege-o com seu manto de amor. O pão partiremos, sim, descanso lhes dará, e toda angústia sairá. Não deixe o fiel soldado ferido morrer. Não podes olhar sem socorrer. O amor é mais forte e faz vencer. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Pai, em nome de Jesus, há muitos soldados feridos, há muitos que estão abandonados, meu Pai, nos campos de guerras, campos que muitas vezes são dentro da nossa própria casa, campos de guerra, meu Pai, que às vezes é dentro do nosso relacionamento conjugal, campos de guerra que às vezes é no nosso ambiente de trabalho, campos de guerra que às vezes é no nosso ciclo de amizade, é no seio da nossa família. Senhor, não deixe, meu Pai, que o soldado ferido venha a ser abandonado, meu Pai. Nós somos, muitas vezes, esse soldado. Muitas vezes nós somos esses soldados, meu Pai. E nesta manhã, tão sublime, eu te peço, ó Deus, não deixe o soldado ferido morrer, meu Pai.
Senhor, nos socorra, meu Pai, porque há momentos em que nós olhamos para um lado e para o outro e a gente não enxerga uma presença humana, mas nós ouvimos vozes que às vezes querem nos desestimular. Que essas vozes, meu Pai, sejam caladas em nome de Jesus, e que o soldado ferido seja restabelecido nessa manhã. O Senhor sabe quais são os soldados feridos aqui nessa manhã, meu Pai. E a nossa oração, meu Pai, é que o Teu bálsamo, meu Pai, possa ser um refrigério para a alma deste homem e desta mulher, ó Deus, que clama pedindo, meu Pai, uma resposta Tua. Eu te peço, ó Deus, fortaleça-nos em Cristo, para que nós possamos rumar ao céu, vencendo também as lutas terrenas deste mundo, ó Deus. E nos ajude, nos auxilie nessa caminhada. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus em Cristo os abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Gostaria que o Ministério de Louvor fizesse o pós-lúdio.